E aí, atletas, tudo bem? Vamos nessa, vamos falar um pouquinho sobre cadência. Primeiro ponto, já vamos tirar um mito. O clássico livro aí do Jack Daniels, né, A Fórmula da Corrida, eu não lembro quando que ele lançou esse livro, na década de 80, se eu não me engano, e aí surgiu o padrão que todos os corredores deveriam correr com 180 de cadência, né? E aí, hoje em dia, a gente sabe que não existe uma regra de um número mágico de cadência, pensando na corrida. No ciclismo também tem muito ali a magia dos tem que pedalar a 90 RPM, que aí é um ciclista bom. Não existe uma regra, mas todos os estudos comprovam como você fazer uma progressão entre 5 e 10% do quanto é a sua cadência sempre vai ser positivo, tá? Pensando em iniciantes e intermediários. O que acontece? Normalmente, quando a gente está iniciando, a gente dá uns passos muito, pensando na corrida, a gente dá passos muito alongados e a gente coloca muita sobrecarga. Pensando no ciclismo, a gente tem dificuldade de girar muito, né? Eu no começo eu sentia muita dificuldade de girar muito, aí naturalmente a gente compensa como carga. Coloca na marcha mais pesada para você andar mais confortável ali fazendo força. Só que isso, para treinos longos, provas ou treinos longos, isso vai comprometer muito a sua musculatura. E pensando em triatletas que depois do ciclismo eles vão precisar correr, isso é ainda pior. E aí, trazendo isso para a corrida, é a mesma ideia. Quando você dá passos muito longos, você coloca uma sobrecarga maior, tanto na estrutura mecânica, quanto na estrutura óssea, quanto na estrutura muscular. Então, você diminuir um pouquinho esses passos e colocar mais velocidade, você vai diminuir a sobrecarga. E aí eu estou falando de pessoas que de repente correm com cadência de 150, 152, são cadências que praticamente são cadências de pessoas que estão começando a corrida. No geral, uma pessoa mais maduro dentro da corrida, por mais alto que ela seja, vou dar um exemplo meu, normalmente quando eu estou correndo ali ritmado, eu corro com uma cadência ali de 160, 162, 158, e eu tenho 1,87 m. Então, uma pessoa mais baixa ali, com 1,60 m, 1,65 m, que corre com uma cadência de 158, normalmente ela está correndo dando passos muito longos para a amplitude da perna dela, tá? Então, não existe uma regra, não precisa correr com 180, mas é interessante que você tenha uma progressão nessa sua corrida, né? Tem um aumento dessa sua cadência. E aí um ponto muito interessante disso é você utilizar, acho que o pessoal já colocou, utilizar músicas de repente que ajudem. E a progressão da cadência, quando você aumenta o tempo, né, aumenta a quantidade de passos por minuto, não é para você aumentar a velocidade, em si você vai diminuir um pouco o seu ângulo de passada, né, a sua amplitude de passada, mas você vai dar mais passos. Então, basicamente é isso. Como que treina isso? A gente coloca alguns treinos, né, treinos de cadência, normalmente para os atletas que precisam, a gente olha lá, cadência está muito baixa, a gente inclui lá alguns treinos de cadência. Nesses treinos de cadência não é para você correr mais rápido, é para você correr mais curtinho, inclusive mantém a mesma velocidade, só que você vai aumentar, vai correr meio que estranho até, né? Você vai ficar dando aqueles passinhos bem curtinhos. Mas isso é muito eficiente para você melhorar o seu repertório motor de estrutura ali, né? Aumentar a sua coordenação na corrida. Naturalmente você vai ter toques mais rápidos no chão. Então o seu tempo de contato no solo ele vai diminuir e naturalmente você vai diminuir essa carga, tanto muscular quanto esquelética, né? De dar um passo. Então você vai dar pequenos passinhos, vai ter uma sobrecarga menor. Bom, é isso, gente. Bons treinos. Ficar na dúvida ainda relacionado a essa questão de cadência, eu tentei deixar o mais simples possível a explicação, mas qualquer dúvida relacionada à cadência ou a treinos específicos para melhorar a cadência, dá um toque, coloca no comentário ou manda direto para a gente que a gente já ajusta e inclui já na sua rotina. Um abraço, bons treinos!